doce paz e a graça do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Amém, irmãos? Que bom que você está aqui hoje à noite, num culto que é tão especial para nós quando celebramos ceia do Senhor. Hoje de manhã estávamos aqui reunidos também, um grande grupo de irmãos para a glória do Senhor. E hoje à noite, quase sem lugar, louvado seja Deus, porque o Senhor tem nos multiplicado. Amém, queridos? No próximo fim de semana, nós temos Hombridade 2025. Hombridade 2025, prepare-se, homem de Deus, para nunca mais ser o mesmo, ou pelo menos nunca mais ter a desculpa de poder ser o mesmo, tá? E eu queria, embalado pelo Hombridade 2025, já ir aquecendo os nossos corações. Hoje de manhã eu partilhei essa palavra com a igreja, e quero partilhá-la também com o nosso público que está aqui hoje à noite, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo número 5, versículos 23 e 25. Efésios, capítulo 5, 23, e a palavra que eu partilho com vocês hoje se chama: seja o homem da sua casa. Seja o homem da sua casa. Efésios, capítulo número 5, versículos 23 e 25. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Seja o homem da sua casa. Vamos orar? Senhor Jesus, ministra graça sobre o nosso coração. Nós precisamos do Senhor. Tu és tudo o que temos e o Senhor é tudo o que somos. E eu te peço, fala aos nossos corações. Hoje, quando nós vamos falar um pouquinho de família, de homens, aquecendo nossos corações também por hombridade, para virmos à mesa do Senhor, que a Tua palavra gere frutos que glorifiquem o Teu santo nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Há um livro do Patrick Morley que se chama The Man in the Mirror, o homem no espelho. E nesse livro ele diz o seguinte, ele fala: você consegue imaginar uma sociedade sarada sem que haja uma igreja sarada? Você consegue imaginar uma igreja sarada sem que hajam famílias saradas? Você consegue imaginar famílias saradas sem que hajam casamentos sarados? E você consegue imaginar casamentos sarados sem que hajam homens sarados? E aí ele diz: homem, nunca se esqueça que um homem sarado pode mudar o mundo. Um homem transformado pode mudar o mundo. Eu tenho um anseio de que Deus faça grandes coisas no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação, e que um avivamento venha sobre nós. Amém, irmãos? Eu tenho esse anseio no meu coração. E eu percebo que às vezes algumas pessoas que também têm este anseio, às vezes elas esperam que isso vai vir de um grande pregador, de um grande avivalista, que isso vai vir dos grandes ministérios de louvor da nossa nação, dos grandes ministros de música, ou dos influenciadores cristãos que nós temos por aí, e que a partir deles virá esse avivamento sobre nós. E eu estou para te dizer que eu acho que a gente já tem muitos bons pregadores, temos muitos bons ministérios de louvor, temos muitos bons influenciadores cristãos, e o avivamento não virá a partir deles. O avivamento virá porque o que nós precisamos é de homens, de maridos e de esposos cheios do Espírito Santo de Deus. É disso que nós precisamos. Quando a gente tiver marido cheio do Espírito Santo, pai cheio do Espírito Santo, então a gente virá com certeza grandes mudanças. Nós lemos o texto de Efésios, capítulo número 5, e Efésios, o Martin Lloyd Jones dizia que Efésios é a carta mais mística do Novo Testamento. Mística não no sentido de misticismo, mas no sentido de mistério. Ele diz: Paulo parece que resolveu abrir uma caixa e dizer: deixa eu elucidar mistérios para vocês. E ele vai fazendo correlações, explicando para nós muitos mistérios. Eu disse hoje de manhã, e quero dizer hoje à noite novamente, eu me converti na Assembleia de Deus. Quem é que converteu na Assembleia de Deus? É tudo tradicional vocês, né? Que era para dar um glória a Deus, né? Assembleia.
Quem aqui já foi da Assembleia de Deus, da Gloriosa? Louvado seja Deus, foi uma bênção na minha vida. Eu não me converti bem na Assembleia, eu me converti na casa de oração da Assembleia de Deus, na década de 90, com aquelas irmãs do coque, entendeu? Era outro mundo, era outra geração. Terça-feira, 3:30 da tarde, a irmã falava, paz do Senhor, vamos orar, e era 1h30 de joelho dobrado, eu não sabia o que estava acontecendo, e Deus foi me pegando naquele lugar, porque quando Deus quer salvar, Ele dá um jeito, amém, irmãos? E eu me lembro que aí quando tinha oportunidade, porque na Assembleia tem muita oportunidade, e alguém abria e começava a falar uma coisa da palavra de Deus, tinha uma irmã lá no fundo que sempre dizia assim, é mistério, Senhor. Alguém aqui conhece o irmão do mistério? É mistério, Senhor. Bom, Paulo está dizendo para nós um mistério, ele vem revelando mistérios. Então, 1, 2, 3, 4 capítulos de Efésios, um pouco do capítulo 5, mas após nos revelar todos esses mistérios, qual é a conclusão de Paulo? A conclusão de Paulo é o seguinte, maridos, amem a sua esposa, esposas, se submetam aos seus maridos, filhos, obedeçam seus pais e honrem os seus pais, patrões, tratem os seus empregados como irmãos na fé, empregados, trabalhem para os seus patrões como vocês trabalham para Jesus. O mistério divino sempre se desenrola na vida, então eu coloquei, você pode anotar se você quiser, de nada adianta um mistério divino que não muda a minha conduta dentro de casa. Não adianta eu ser o cara da oração, o cara do mistério, o cara que fala na língua dos anjos, que subiu, que desceu, que vê o anjo com a caneta de ouro na mão. Eu não tenho nada contra isso, cada um tem a sua experiência de fé, mas nada adianta tudo isso se lá dentro de casa a minha vida não muda. É disso. Então talvez Deus esteja muito mais interessado, não que você fique procurando novos mistérios, mas que você já viva a luz dos mistérios que lhe foram revelados. É isso que Deus espera da nossa vida. Paulo está falando do casamento e fazendo uma revelação de um mistério. Ele diz, o casamento é um mistério. Tchan, tchan. Como é que seu casamento dá certo? Mistério. E aí ele evoca Gênesis capítulo número 2. Ele diz, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Tem um mistério que ele está revelando. Então, a psicologia fala sobre isso, diz que quando você atende um casal é muito difícil, porque você está lidando com o homem, você está lidando com a mulher, e a psicologia diz que você está lidando com a entidade do casamento. Tem ali a vontade do homem e da mulher, mas tem uma nova entidade chamada casamento. E na nossa ideia bíblica você tem o homem e a mulher, mas eles agora são uma pessoa. Os dois formam agora uma pessoa. E o que Paulo está dizendo? Quem é o homem nessa uma pessoa chamada casamento? O homem é o cabeça. Isso é o homem. Alguns homens fazem assim agora, algumas irmãs torcem o nariz, falam, eu não sei, eu sabia que eu não devia ter trago meu marido hoje. Então, cabeça é o que? Ao homem foi dada a autoridade de governar a sua casa. Isso é ser o cabeça da casa, a autoridade, não autoritarismo. O centurião romano, quando vai ter com Jesus, e ele diz, meu servo está doente, Jesus fala, eu vou lá. Ele diz, não, Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo, vai, eu digo, fica. Se o Senhor falar, ele vai ser curado. Jesus diz, nem em todo Israel eu encontrei uma fé como essa. E qual é o princípio da autoridade que aquele centurião sabia? Que a autoridade dele não vinha dele. Esse povo, ele não vai e volta porque eu sou o centurião bonzão, é porque eu estou sujeito a uma autoridade maior do que eu estou sujeito ao império romano, este império me delegou essa autoridade. Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo número 11, falando dessa sequência, desse reconhecimento de autoridade. Ele diz, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então, homens de Deus que estão aqui, é para você ser o cabeça da sua casa, não o cabeção da sua casa. Toda vez que você quer guiar a sua casa baseado no que você acha, você ainda não entendeu o que é autoridade. A sua autoridade tem que vir da autoridade que está acima de você, e a autoridade que está acima de um homem de Deus tem que ser Jesus Cristo.
Jesus é o meu cabeça. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Então, o homem governa, o homem lidera. Quando a gente fala essas coisas, a gente está tão impregnado com o conceito pós-moderno que a gente estranha esses termos bíblicos. Governar, liderar, porque a gente acha que isso é um papel de privilégio. Isso é na sociedade. Governar e liderar é sinônimo de privilégio. Mas o reino de Deus, ele é de ponta cabeça, irmão. Maior é quem serve. Mais importante é quem dá o lugar. No reino de Deus, liderança é sacrifício. O maior líder do cristianismo morreu pregado numa cruz. Sacrifício. Então o homem é chamado para governar e para liderar, e para em primazia da sua casa ser aquele que se sacrifica. Se alguém tem que pagar o preço, sou eu. Se alguém tem que acordar cedo, o primeiro sou eu. Se alguém tem que trabalhar mais, o primeiro sou eu. Se teve um barulho à noite lá na sua casa, não manda a sua esposa. Sou eu. Quem vai correr o risco? Sou eu. Se alguém tem que trabalhar mais para fechar as contas, sou eu primeiro. Eu fui chamado ao sacrifício. Então deixa eu falar 3 coisas hoje sobre ser o homem da sua casa. Primeiro eu já entrei e agora vamos desempacotar ela um pouquinho melhor. Seja o cabeça da sua casa. Paulo vai dizer, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então eu e você temos um chamado, meu irmão, você que está aqui hoje, de responsabilidade. Deixa eu dizer isso da maneira mais clara e mais direta possível. Você é o responsável pela sua casa. Não, pastor, mas lá na minha casa é minha mulher que manda. Problema seu. O problema é seu, se é ela que manda. O responsável é você. Viração no fim do dia. Deus vem para passear naquele dia fatídico em que o homem caiu no pecado. Pergunto a você, quem falou com a serpente primeiro? Na verdade, quem só falou com a serpente? Quem comeu o fruto primeiro? E quando o Senhor vem, quem que ele chama para prestar conta? Quem? Adão. Por que Deus chama Adão, se foi Eva que falou e foi Eva que comeu primeiro? Porque lá na criação, no capítulo anterior, Deus tinha dito, Adão, eu te criei e é sua responsabilidade guardar esse jardim e cultivar esse jardim. O que entrar de errado aqui nesse jardim, eu cobro de você. A erva daninha que crescer aqui dentro, eu cobro de você. Responsabilidade. Eu disse isso tanto para a comissão e falei um pouco sobre isso com a igreja, quando no ano passado, naquele processo de sucessão pastoral, eu tentei mostrar um momento mais corrido e mais sensível da minha família, e eu me lembro de ter conversado com a comissão e dito assim, eu vou fazer todo o possível, mas a minha família não vai ser sacrificada em prol da igreja. Eu não vou sacrificar a minha família em prol da igreja. No momento em que eu ver que a coisa está entrando onde não deveria, ou o Senhor levanta mais líderes, ou eu dou outro jeito, ou eu saio de campo, mas minha família não vai morrer no ministério, minha família vai viver no ministério. Porque, irmãos, de verdade, eu não tenho dúvida, Jesus falou assim para João, rapidinho, nem está no texto para Pedro, em João, ele diz assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por mais que você fale, o Senhor é meu pastor, e muita coisa vai te faltar se eu for o seu pastor. Mas Jesus disse para Pedro, Pedro, as ovelhas são minhas, elas não são suas, mas a família é minha. Um dia eu vou chegar diante de Deus, eu não tenho dúvida. O Senhor vai falar, Christian, senta aí. Então, Senhor, eu fiz isso lá na memorial. Vamos falar sobre a Flávia. Vamos falar sobre o Lorenzo, sobre o Theo e sobre o Benjamin. Eles eram a sua família, eles eram o seu jardim. Era sua responsabilidade guardar eles. Era sua responsabilidade cultivá-las. Responsabilidade, irmãos. Deixa eu tentar ilustrar algumas coisas que estão na cabeça que talvez nos ajudem na prática a sermos o cabeça da nossa casa. Na nossa cabeça nós temos olhos. Olhos Deus pôs na nossa cabeça para a gente vigiar. Guarda esse jardim, vigia, vê se não tem serpente entrando, vê se não tem conversa errada. Homem de Deus que está aqui, você sabe quem são os amigos dos seus filhos?
Você sabe quem são as influências que estão falando na cabeça deles. Você sabe quem são as amigas da sua esposa. Quem é, de repente, a influenciadora da moda que a sua esposa está seguindo lá no Instagram, mas que é ultra feminista, que tem ideias avessas ao casamento e que vai trazendo ali alguma coisa que vai minando a mente e o coração da sua esposa. É sua função guardar o jardim. É sua função levantar os olhos. Faz o seguinte, chega um dia nos seus filhos que ainda moram com você, fala assim: filho, dá cá o celular, o pai vai ver o que você está vendo. Mas isso é invasão de privacidade. Não, isso é aquele versículo que diz: bem-aventurado o filho que tem um pai xerita, louvado seja o Senhor Jesus. Me dá aqui, você mora na minha casa, qual que é a senha? Pá, não vou deixar meu filho cair na armadilha que eu caí um dia. E pai, senta, tá? Senta, porque pode ser que você veja coisas que você jamais imaginaria que veria no celular do seu filho. Mas é sua responsabilidade. Às vezes nós, como homens, temos facilidade de sermos pessoas desligadas em casa. A gente chega em casa e desliga o disjuntor. Fala assim: não, estou aqui para assistir TV, cruzar os pés, comer pipoca e dormir. Isso se chama hotel. Isso não é casa, não é família. Levanta os olhos um pouquinho. Como que está o comportamento dos meus filhos? Como que está a minha esposa? Pastor, eu não reparei que o meu filho estava passando todo o tempo em casa, dentro do quarto, que ele só saía para tomar água e fazer xixi. Não reparei que minha esposa estava triste, não reparei que minha esposa estava... Repare, olhe e intervenha. É nossa função cuidar da nossa casa. Às vezes, eu vou dizer isso aqui com todo o carinho do mundo para os pais que estão aqui, às vezes você tem filhos que estão adquirindo trejeitos. Entendeu? Filhos que estão adquirindo trejeitos, está começando a adolescência ali, e alguns trejeitos estão nascendo. Cultiva o jardim. Fala: como que eu posso tirar essa erva daninha da vida do meu filho? É sua responsabilidade vigiar a sua casa. De repente o seu filho já está se tornando bulímico, já está comendo e está vomitando porque está querendo se adequar a um padrão de beleza. Pode ser que seu filho está se tornando um glutão, e você não está percebendo isso dentro de casa. É sua função, homem, em primeiro lugar. A esposa não vigia? Claro que vigia também, mas a responsabilidade é sua responsabilidade. O que mais tem na cabeça? Nós temos boca. E você está na sua casa para alimentar a sua família, homem que aqui está. Não só trazer a provisão do alimento físico, mas o alimento espiritual. Peça a Deus, acorda 15 minutos mais cedo, acorda 20 minutos mais cedo, abre esse livro, mora nesse livro, come esse livro e prepara uma marmita espiritual para a sua família. Uma palavra que você vai dar na vida dos seus filhos. Mergulhe no conhecimento da palavra. Eu disse hoje de manhã, repito com os irmãos, nós estávamos ontem sepultando o pastor Yolando, pai da Adriana Bordignon, membro da nossa igreja. E como foi lindo de ver as filhas ali dizendo do legado que o pai deixou na vida delas, porque o pai sempre tinha uma palavra para elas. Mesmo depois que elas saíram de casa, o pai todo dia separava um versículo e mandava para as filhas e dizia: Deus abençoe o seu dia. Há quanto tempo você não manda um versículo para o seu filho? Há quanto tempo você não tem uma palavra de Deus para dar para a sua esposa com relação ao dia que ela vai ter, a reunião que ela vai ter, as dificuldades que ela vai ter? Nós temos a função de alimentar a nossa casa. Você que ainda está solteiro, oraremos por você no final. Você que ainda está solteiro, já vai se preparando. Como que eu posso melhor me preparar para o casamento? Coma esse livro. Seja expert nesse livro. Homens, meninos que estão aqui, quanto mais você lê essa palavra, mais longe de enrascada você vai ficar. E você já pensou que sexy que vai ser quando você começar a namorar e falar assim: senta aqui, vamos ler a Bíblia. Se você quiser fazer a menina pirar mesmo, você fala assim: porque essa palavra aqui no grego? Por dentro a menina ela está falando assim: é esse. Você só quer malhar, você não quer ler a Bíblia? Alimente a sua casa. O meu primeiro ministério aqui na igreja foi com adolescentes, como pastor. Irmãos, aqui é para os homens mesmo. Quantos meninos e meninas eu atendi, conversei, desfacelados, desfragmentados na alma, desprotegidos, porque me diziam assim: meu pai nunca me deu uma palavra de bênção.
Meu pai nunca parou para orar comigo. Meu pai nunca me aconselhou na palavra. Não havia palavra de bênção, eu nunca recebi uma orientação do meu pai. E aí, quando os filhos não são ministrados pelos pais, qualquer um que chega falando qualquer besteira, leva. O outro exemplo é que, certa vez nós estávamos no pequeno grupo e a menina tinha crescido, estava ficando mais aparente na escola, e logo que ela foi se desenvolvendo, já começou a pousar os gaviões. Sabe aqueles gaviãozinhos? Sempre tem, né? Bigodinho. E aí ele chegou do lado dela e falou assim: sabia que você é uma princesa? Ela virou para ele e disse assim: sabia, meu pai sempre me diz. Alimente a sua casa. Agora, para a gente alimentar, homens de Deus, pelo amor de Deus, fala. Irmão que está aqui, fala. Abre a sua boca. Fale, não te cales. Fala uma palavra de bênção, alimenta a sua casa. Eu e você, nós temos um pai que fala. A gente dobra o joelho e fala: Deus fala comigo. Você tem um pai que fala. Você só pode ler a Bíblia porque seu pai falou com você um dia. Porque Deus poderia nos amar e guardar isso para si, mas Ele nos amou e fala conosco. E porque Ele fala conosco, nós sabemos quem somos e os propósitos que temos na vida. Quando um pai fala, quando o pai alimenta uma casa, aquela casa muda. O que mais tem na cabeça? O que é ser cabeça da casa? É ser olhos, é ser boca e é ser ouvidos. É trazer orientação para a minha casa. Para onde sua família está indo? Para onde sua família está arrumando? Você ouve, homem de Deus, a voz de Deus. Você tem uma palavra na sua casa para dizer: é isso que o Senhor espera de nós. Gênesis 12, disse Deus a Abraão: sai. E Abraão saiu. E se alguém parasse a Abraão e dissesse: por que você está movendo a sua família, Abraão? Ele diria: porque Deus falou comigo. Deus falou. Se você chegasse no cenáculo, está todo mundo ali esperando, e perguntasse: por que vocês estão aqui? Por que vocês ainda não foram? Porque Jesus disse: ficai. Então, por que nossa família fica, ou vai, ou congrega, ou vai para cá, ou se envolve nisso, ou se faz aquilo? Porque tem que ter uma voz de Deus. É a antiga história de um homem que vinha andando na estrada, e de repente vem descendo a galope, a toda velocidade, um homem montado no cavalo, e o cara tira o corpo de lado assim, e pergunta para aquele cara que está em cima do cavalo na correria, dizendo assim: para onde que você está indo? E ele responde: não sei. Pergunta para o cavalo. Às vezes sua família está assim, está indo para onde? Você fala: não sei. Só sua esposa que não pode falar, né? Pergunta para o cavalo, ele vai ficar ruim para o seu lado. O que é isso? Deus deu ao homem as rédeas da sua família. O homem precisa governar a sua casa segundo a palavra de Deus, orientar a sua casa segundo a palavra de Deus. Hoje a Flávia não está aqui, mas ela sempre me diz isso. Ela diz assim: amor, não há mulher que não queira ser bem liderada. Não existe mulher que não queira ser bem liderada. Pastor, como que eu faço isso? Você, homem, está me perguntando hoje. Ore, busque a Deus. A Bíblia diz que você tem o Espírito Santo. João 16, Jesus disse: Ele vos ensinará e vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus está à sua disposição. Seja o cabeça da sua casa. Como que eu sou o homem da minha casa? Siga o exemplo do amor de Cristo. Diz a Bíblia: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que nós casamos? Por que nós casamos? Essa é uma pergunta que valeria um livro ou uma série de sermões, e não dá para esgotar ela aqui. Os fariseus uma vez chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, o cara casou com uma mulher e ele morreu. E o irmão mais velho casou com ela, porque ele não tinha tido filhos, era a cultura da época. O irmão mais velho casava e assumia para dar prole para o irmão que havia morrido. O segundo casou, morreu. O terceiro casou, morreu também. O quarto irmão casou, o quinto, o sexto, e assim foi 7 vezes. Mulherzinha perigosa, né? Não coma a sopa que ela fizer à noite, é isso que eu diria se fosse Jesus. E assim foi 7 vezes. E eles perguntam: quando chegar lá no reino dos céus, o seio de Abraão, com quem que ela vai se casar? Sai dessa, Jesus. E aí Jesus diz: gente, vocês não entenderam nada. No céu nós seremos como os anjos. No céu ninguém se dá em casamento. Então, irmãos, no céu não haverá casamento.
Tudo bem. Eu falei esses dias isso aí no encontro de homens, os caras, amém, é isso. Aqui, como a esposa está do lado, a gente está assim, não vai ter casamento. Poxa vida, pastor, que triste, né? Coisa ruim, né, pastor? O velhinho morreu, foi para o céu. Passou uns 30 dias, a velhinha não aguentou saudade, morreu também. Chegou lá no céu, foi em Miguel, falou, cadê meu velho, cadê meu velho? Falou, tá ali, terceira quadra, sentado num banquinho alimentando uns pombos. Aí ela viu o velhinho dela, saiu correndo, meu velho, meu velho, meu velho. Ele levantou e falou assim, alto lá, me disseram que era até que a morte nos separasse. Então no céu nós não casamos. Por que casamos aqui então? Não dá para esgotar o assunto, porque tem muitas razões pelas quais nos casamos, mas como eu estou falando para os homens hoje, Paulo está dizendo o seguinte, um homem se casa para expressar na vida da sua mulher a maneira como Cristo ama a igreja. Por isso que um homem se casa. Paulo está dizendo, e ele está revelando o mistério mesmo, ele está dizendo, o casamento representa o maior amor que existe no mundo, o amor de Jesus pela igreja. O marido é o noivo, a mulher é a igreja, é a noiva. E este homem deve amar essa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a ideia é que um homem que ama sua esposa como Cristo amou a igreja, pode dizer ao mundo como Jesus ama o mundo. Como eu posso saber que Deus me ama? Olhe para a maneira como eu amo a minha esposa. É disso que Jesus está falando. Ele está dizendo, você homem deveria ser uma carta viva ao mundo, da maneira como Jesus ama a sua igreja. Talvez tenha sido por isso que Dwight Moody certa vez disse o seguinte, se um homem não trata bem a sua esposa, então não quero ouvi-lo falar sobre Cristo. Porque o homem deveria amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Vale uma série de sermões. O amor de Cristo é sacrificial, o amor de Cristo é altruísta, o amor de Cristo é doador, o amor de Cristo é purificador. É função minha e sua, no nosso amor, melhorar a vida da nossa esposa. Deus não te deu para você atazanar e apurrinhar a vida da sua esposa. Deus te deu para você melhorar a vida dela. Tá, irmãs, vocês deveriam. No mínimo. Perderam, passou o barco. Deus deu homens, desculpa, eu tenho que tomar cuidado, eu não quero te ofender, de verdade, homens que estão aqui hoje. Mas a gente tem que ter algumas resoluções internas. Eu converso com homens que eu falo, qual é a sua resolução interna sobre a sua esposa? Como assim? A gente tem que ter alguns pilares que ditam a maneira como a gente se relaciona com a minha esposa, com a nossa esposa. Eu tenho um, por exemplo, de vários. Um dos meus pilares é assim, no que depender de mim, eu não quero ser problema para a Flávia. A vida já tem um monte de coisas que traz problemas sobre nós. Por que você foi mais uma fonte de preocupação para ela? Eu quero ser uma bênção na vida dela. Nem sempre eu consigo, porque eu sou falho e pecador, mas eu tento. E às vezes a gente vai vivendo sem se lembrar de que nós não estamos ali para causar e danificar a nossa esposa, nós estamos ali para purificá-la. É do ministério do homem no casamento discipular a esposa, porque o homem discipula a casa, Cristo purifica a igreja. E o homem deveria, com o seu amor, com o seu conhecimento bíblico, melhorar a sua esposa. Ela deveria olhar e dizer, eu era uma antes de andar com esse homem e agora eu sou muito melhor andando com esse homem. E isso não tem nada a ver com fragilidade feminina, com dependência masculina, isso tem a ver com o chamado e a vocação dos homens dentro da sua casa. As irmãs são capazes, as irmãs são amadas por Deus, está tudo certo, mas os homens não podem se esconder da sua responsabilidade e do seu privilégio. É isso, o papel de um homem cristão é amar a sua mulher para poder entregá-la ao seu verdadeiro noivo, Jesus. Vai soar estranho, mas a sua esposa tem um noivo. E o noivo dela se chama Jesus. E ele entregou a sua noiva, a noiva dele, para você cuidar dela, para você expressar na vida dela a maneira como ele a ama. É assim que a gente deveria seguir nas nossas famílias, nas nossas casas, para quando minha esposa estiver em fraqueza, meus filhos estiverem caídos, alguma coisa estiver de mal acontecendo na minha casa, o amor que há no meu coração, ser uma fonte de cuidado, de saramento,
de restauração e de apoio. Afinal de contas, você é um discípulo de Jesus. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui hoje à noite? Uns 3. Quantos homens discípulos de Jesus nós temos aqui hoje à noite? Pois bem, um discípulo se parece com o seu mestre. É isso. Fôssemos chamados para assistir uma palestra de um discípulo do Steve Jobs, vai ter um discípulo 01 do Steve Jobs, vai estar em Campo Grande, vamos lá assistir a palestra dele, aí a gente senta, e na hora que vem aquele discípulo do Steve Jobs, a gente espera que ele vai dar uma palestra sobre tecnologia, empreendedorismo, a Apple, como funcionam os sistemas, é esse o assunto. Aí chega aquele discípulo do Steve Jobs e diz assim, ok, bem-vindos, vamos falar hoje sobre origami. Dobradura. Mas o cara não disse, que tem a ver? O cara é discípulo de Steve Jobs. É estranho, não é? Mas não é mais estranho que você, sendo discípulo de Jesus, não fala e não se comporta como Jesus? Mas ele é discípulo de Jesus, o que ele fala não tem nada a ver com o mestre que ele segue. É por isso que você não só ama a sua esposa, você ama a sua esposa como Jesus. Ele é o meu modelo, a maneira como ele ama é como eu também vou amar. É por isso que casamento não é coisa de menino, casamento não é coisa de criança, casamento é coisa de homem, é intencional, eu vivo por alguém. Então, o homem deixa de ser um menino quando ele para de pensar em si mesmo e consegue se sacrificar pelo outro. É aí que homens deixam de ser meninos. Quem aqui assistiu o Rei Leão? Seja a primeira versão ou a segunda? Então o Rei Leão, você tem ali uma trama, o rei morre, o Simba fica em crise, o tio dele, que é o Satanás, chega para ele e fala assim, a culpa é sua, seu pai morreu por culpa sua, e ele foge. E aí ele vai para o meio da floresta e ele encontra o Timão e o Pumba. E o Timão e o Pumba ensinam para ele uma filosofia de vida, Hakuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer. Então assim, curte a vida, esse negócio de problema, de lidar com dificuldade. Não, seja um crianção, seja um bobão. E ele começa, Hakuna Matata, lindo de dizer, e fica ali comendo brincando com os insetos, os bichinhos. O filme faz um corte, e de repente você tem um Simba adulto fazendo o quê? Brincando com os bichinhos, comendo e tal. E de repente, quem que aparece? O macaco. E o macaco é o profeta, que ele já vem com o cajado na mão assim, ó. E ele já dá na cabeça do Simba e fala assim, o que você está fazendo? Você não nasceu para isso daqui, esse não é você nasceu para reinar, tem algo que você tem que fazer. Então homens, deixa eu rapidinho traçar uma linha aqui, Deus não nos chamou só para a gente fazer o que a gente gosta, Deus diz que a gente tem que amar, e muitas vezes amar é fazer coisas que a gente não gosta, tá? Então tem cara que acha, não, eu só tenho que gostar da minha esposa. Tem que amar a sua esposa. Homens que só gostam da sua esposa nunca farão aquilo que eles não querem fazer. Homens que amam a sua esposa farão as coisas que às vezes eles não querem fazer, justamente porque amam, porque cresceram. Gostar, eu gosto daquilo que me satisfaz. Amor é fazer, eu vou fazer porque eu quero satisfazer o outro. Isso é amor. E aí o Simba dá um migué. Ele fala assim, não, eu estou assim porque meu pai morreu. Que são homens que às vezes dizem, eu não tive pai, como que eu vou ser pai, eu não tive referência paterna, como que eu vou ser um bom homem dentro da minha casa. E aí o macaco diz para ele assim, mas o seu pai está vivo. Meu pai está vivo? Sim, vem aqui. E ele leva o Simba onde, irmãos? No espelho de água. E quando o Simba se vê refletido, ele fala assim, o seu pai está vivo dentro de você. Homens de Deus que estão aqui, você pode ser a imagem de Jesus dentro da sua casa. Os seus filhos podem ver Deus em você. A sua esposa deveria poder ver Jesus em você. Deus habita em nós. Então ame, mas ame conforme o exemplo de Jesus Cristo. Por fim, porque a gente ainda tem que ceiar hoje, aprenda a dizer nós, ao invés de dizer eu. Como eu posso ser o homem da minha casa? Sendo o cabeça, entendendo o que é ser cabeça. Amando como Jesus amou e aprendendo a dizer nós, ao invés de dizer eu. No versículo de número 31, Paulo vai encerrar essa sessão dizendo assim, eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão dois, uma só carne. Então o casamento é o encontro de um homem que só sabia dizer eu
e de uma mulher que só sabia dizer eu, mas agora ele não fala mais eu e ela não fala mais eu, eles falam nós. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar, foi isso que Jesus nos ensinou. Ele disse assim: Pai meu que está nos céus. Foi isso que ele orou. Ele disse: Pai nosso que estás nos céus. O Pai é nosso, o pão é nosso, livra-nos do mal, venha a nós o teu reino, não é a mim, eu, meu, é nós. E como é santo e como é maravilhoso quando alguém sabe, um homem para de dizer eu e meu e começa a dizer nós e nosso. Quem é Cristo, irmãos? Cristo é aquele que nunca comeu um pão inteiro. Esse é Cristo. Uma vez, há muitos anos atrás, uma irmã tinha comprado um carro novo, estacionou ali na frente da Memorial, e eu posso contar essa história porque ela não está mais aqui. E ela falou: pastor, ora pelo meu carro, consagrando ele a Jesus. Eu perguntei para ela assim: você quer mesmo consagrar seu carro a Jesus? Porque o orar consagrando o carro a Jesus era mais ou menos assim, no subconsciente: Senhor, eu vou orar aqui e esse carro não vai quebrar, não vai precisar trocar óleo, não vai furar o pneu por qualquer besteira, não vai ser roubado. Era uma espécie de seguro celestial, entendeu? Era isso, orar consagrando a Jesus. Só que o negócio com Jesus é diferente. O problema de Jesus é que quando a gente entrega alguma coisa na mão de Jesus, irmãos, Jesus logo levanta para o alto, dá graça e compartilha. É isso que Jesus faz. O seu carro é de Jesus? Já ficou... Não. Minha vida é tua, Senhor, minha casa é tua, meu carro é teu. Todo carro de alguém que diz que o carro é de Jesus de verdade, ele é um carro meio assim, já meio surrado, porque passa muita gente ali, tem um risco. A casa de quem colocou a casa para Jesus é uma casa que o sofá é meio riscado, a cortina sujou, a quina da parede sujou assim, porque a gurizada do pequeno grupo estava correndo lá e trompou com um negócio que não devia, quebrou um prato, estragou um vaso de flor, porque não vai mais meu, é nosso. E como é poderoso quando um homem começa a dizer: não é para mim, essa família não é a meu respeito, é para nós, não é para mim, amor, é para você. A criação revela isso: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. De cara, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. E quando Deus cria o homem, ele não fala farei, ele diz façamos. Deus é uma família, Deus é um plural, sendo um só em 3 pessoas. E aí, o propósito de Deus, ele cria tudo em pares, lembra disso? Só Adão está só. A Bíblia vai dizer: viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Mas Deus não sabia disso antes? É claro que sabia. O que Deus está fazendo é trazer um princípio de ensinamento didático para Adão. Ele diz: Adão, agora você nomeia todo mundo: borboleta, borboleto, lagartixa, lagartixo, gata, gato, cachorro, cachorro, baleia, tubarão, sereia, tritão, sei lá, e tal. E ele vem fazendo. Adão, percebe? Deus estava ensinando para Adão que eu é diabólico, que meu não é bom. Aí quando Adão enxerga isso, Deus cria para ele uma mulher, para que ele enxergasse que é muito melhor do que eu e meu, é nós e nosso. E aí o homem e a mulher refletem uma das maiores grandezas do caráter de Deus, porque a Bíblia diz: no princípio, próxima palavra, no princípio criou Deus. A primeira faceta desse caráter santo de Deus é expresso na criação. Deus é criador. E aí ele diz: agora Adão, agora Eva, vocês estão plenos, porque quando vocês se juntarem, vocês vão criar. Quando eu e a patroa se juntamos, nós criamos 3. Quando você e a patroa se juntam, vocês criam vida. Deus está sendo glorificado quando a gente cria vida. Por isso você que está aqui hoje com essa ideia mais pós-moderna de não ter filhos, eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus deu para você e para sua esposa um potencial de manifestar a criação, a beleza do caráter de Deus. E digo mais, como pai de 3, junto com o filho, Deus manda o recurso.
Manda. É da vontade de Deus. Façamos. Então não é meu carro, é nosso carro, amor. Amor, é nosso. Que tem umas esposas que tem que pedir licença para entrar no carro do cara. Não é minha casa, é nossa casa. Vou te dar um conselho de prosperidade. Quem aqui quer ser próspero de verdade? Estou falando sério, próspero. Próspero mesmo, em todas as áreas, inclusive financeira. Pare de falar meu dinheiro. Fale nosso dinheiro. O dinheiro aqui em casa é nosso. Mas pastor, só eu trabalho. Só eu trabalho, como se a esposa ficar em casa não fosse trabalho. Só eu trago dinheiro para casa. Mas o dinheiro é nosso. Mas pastor, eu ganho mais e ela ganha menos. O dinheiro é nosso. Mas pastor, eu trabalho e ela ganha mais que eu. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus, você casou com uma mulher próspera. Mas o dinheiro é nosso. É da casa. Quantos casais afundando, naufragados nas finanças, porque é meu dinheiro, é seu dinheiro. A gente paga as contas da casa e depois cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Isso é loucura. Loucura. O dinheiro é nosso. É por isso, encerrando mesmo, que o diabo faz de tudo para fracionar e fragmentar a família. O diabo quer que na sua casa seja eu, ela, meu, dela, eu, ela, eles, esses filhos aí. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, que Deus possa levantar, e que Deus levante nessa noite homens que estão dizendo, chega a dizer eu, meu, a partir de hoje aqui nessa casa é nós, é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso, é livra-nos, é venha o reino sobre nós. Se você, homem de Deus, se levantar pela sua casa e dizer, é nós, Senhor, eu estou aqui para servir a minha família, eu te garanto, a sua família vai mudar e ser transformada para a glória de Deus. Quantos creem? Dê um amém, dê um glória a Deus no seu lugar, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo.